E acho que para piorar, nesse caso do chinês coletivista, não é nenhuma, não é nenhuma tese nova. O pessoal traz esse argumento hoje, assim, novamente. Acho que fala, mas sem saber muito, assim, da origem. É algo, acho que é uma noção que foi passada e o pessoal repete e nem para verificar se isso faz sentido ou não. Somente repete. E se a gente olhar isso, na verdade essa ideia ela já vem lá de trás, não é nem algo original. É algo que começa lá na discussão dos ritos, que, se eu não me engano, meados ali década de 60, 70 do século 17. É algo que a historiografia vai chamar de discussão dos ritos. E o que é essa discussão dos ritos? De forma bem resumida, esses ritos, eles se referem aos ritos que estão contidos no Analectics. O Analectics, ele é meio que a obra base, a obra mais importante do confucionismo. E aí, lá no século XVII, década de 60 ou 70, a Europa passa a fazer uma discussão. Na verdade, ela quer compreender, ela quer analisar a China e ela passa a discutir se a China, por exemplo, ela poderia, ela teria uma compatibilidade ela seria compatível em qual medida ela seria compatível com o cristianismo. E aí, nessa discussão dos ritos, o, você vai ter os jesuítas e o Leibniz também fazendo apontamentos de um lado, e eles vão justamente a partir da análise dessa obra, do Analectics, assim, principalmente, eles vão argumentar que, olha, a China ela tem uma matriz cultural própria, de forma que essa, essa compatibilidade, na verdade, é preciso que primeiro a China seja entendida nos seus próprios termos. É preciso que ela seja compreendida, seja analisada através da sua própria matriz cultural, antes que a gente possa dar esse veredito. E essa posição vai estar em contraposição com a nobreza e a igreja ortodoxa da Europa naquela época, que, que tinha uma posição diferente, uma posição oposta e procurava entender, mas mais no sentido assim de tentar impor lentes europeias na China, avaliar a China de acordo com os padrões culturais, enfim, com as lentes da Europa. E aí que está algumas raízes do orientalismo, porque o orientalismo basicamente é isso. E aí essa discussão ela vai se estender e ela vai ter o seu auge com Montesquieu. Ela vai ter o seu auge com Montesquieu. O Montesquieu, no Espírito das Leis, ele só falta assim chamar o chinês de animal. É meio que nesse nível, assim, só falta dar uma de Morrissey e chamar a galera de subespécie. É bem feia assim a argumentação. E é justamente ali que você vai ter, por exemplo, essa noções do tipo o chinês amarelo, o oriental amarelo. E aí o chinês enquanto um povo inclinado a aceitar déspotas esclarecidos, um povo bárbaro, irracional, enfim. Toda essa conversa que a gente já conhece muito bem. O Montesquieu que acaba fazendo essa defesa de forma mais aguda, mais eloquente, vamos chamar assim. Isso está lá no espírito das leis, né? Então você vê que essa ideia não é nem nova, ela é requintada, ela já vem lá de trás. E o que é pior, essa fala do Montesquieu, ela só é possível, para além do racismo, para além do orientalismo, ela só é possível devido a um completo analfabetismo do Montesquieu com relação aos escritos filosóficos e políticos da China. Por que eu digo isso? Se você olhar, por exemplo, a história da China, você vai ver que ao longo
da história da China, você tem inúmeras revoltas. Você tem revolta eclodindo o tempo todo. No período dinástico, você tem dinastias sendo depostas. Você tem, dentro da dinastia, imperadores sendo depostos por outros, enfim. Então você tem revolta o tempo inteiro. E por que isso acontece? Isso tem uma razão que se explica na questão da legitimidade. Como é que se dava legitimidade no período dinástico? Ela se dava pelo mandato dos céus. E aí o nome pode enganar um pouco, porque quando a gente vê esse mandato dos céus, a gente tende a pensar que é algo parecido com o poder divino, enfim, com a forma com que era dada a legitimidade na Europa medieval, onde você tem, né, uma cosmovisão de um Deus monoteísta e que ele vai conferir a uma determinada linhagem sanguínea, que seria a nobreza, e ele confere essa legitimidade, e essa legitimidade ela é inquestionável. No caso do mandato dos céus, a coisa não ocorre dessa forma, porque primeiro que esses céus, para os chineses, ele não ele não parte de uma cosmovisão monoteísta, ele é uma gnose, é algo assim que está é o todo, para além do material, e que não se define, não se explica, muito menos em termos de um Deus monoteísta. E o que acontece? Essa legitimidade, ao contrário da legitimidade do poder, que é concedida pelo poder divino, e é inquestionável na Europa medieval, no caso do mandato dos céus, essa legitimidade é sempre uma legitimidade condicional. Ela está sempre condicionada ao quê? É legítimo para governar, para ser o representante desse mandato, aquele que tem, primeiro, as virtudes necessárias, as virtudes correspondentes ao mandato dos céus, e também aquele que, para além das virtudes, ele tem a capacidade, ele demonstra a capacidade de conseguir governar. E aí essa capacidade de conseguir governar está linkada enfim, a conseguir prover questões materiais, anseios do povo, enfim, proteção militar, enfim, envolve todas essas questões. Essa legitimidade é algo assim parecido, sem querer cometer anacronismo, mas só para dar que eu acho que é um paralelo que faz sentido. É uma legitimidade que tem um paralelo parecido com o calvinismo no protestantismo, porque esse critério, essa condicional, por exemplo, no calvinismo, você vai saber quem são as pessoas escolhidas por Deus através de sinais, de sinalizações, através de critérios que estão contidos no mundo material. Então, esse elemento secular do protestantismo, ele é observado também nessa questão do mandato dos céus. Então, essa legitimidade ela é verificada através de sinalizações que são dadas no mundo material. Então, é justamente por isso que se você observar, se você pegar os escritos dos acadêmicos de cada dinastia e você fizer um apanhado, você vai ver que boa parte dos escritos, esses acadêmicos, eles dedicam a parte de filosofia, de política, eles se dedicam a discorrer sobre como uma determinada dinastia ou imperador ele deve governar de forma a manter esse mandato dos céus, então de forma a evitar uma revolta popular. Porque o ponto que eu esqueci de mencionar aqui é que uma vez que essa condição não é satisfeita, uma vez que esse governante não tem as virtudes prescritas no mandato dos céus, ou ele
ele não consegue prover aquilo que o povo precisa, ele mostra que ele não tem capacidade de governar, ele perde essa legitimidade no mandato dos céus, e aí o povo tem direito à revolta, tem direito de depor essa dinastia, esse imperador, enfim. E aí assume alguém que consegue provar ter essas características. Então você vê que, ao contrário do que era na Europa medieval, essa legitimidade ela está sempre condicionada, ela não é inquestionável. Então você vê que essa afirmação do Montesquieu ela não tem nem respaldo histórico, porque você tem várias revoltas eclodindo na China, e você vê também que é um desconhecimento, porque o próprio dispositivo do qual a China ela baseava sua legitimidade e sua forma de governar, ele estava avançadérrimo para os próprios padrões da Europa. Porque você tem essa questão de uma legitimidade condicional, e isso vai levar os escritos políticos a terem essa dimensão pragmática. Então, igual eu estava falando, se você pegar esse apanhado, você vai ver que tem ali uma doutrina já pragmática, uma visão pragmática da política, e não uma coisa idealizada como a República, como, enfim, Platão, Aristóteles, como os escritos de Platão e Aristóteles que influenciaram o Ocidente até, enfim, até você ter algo parecido com o que tinha na China, que seria uma doutrina mais pragmática da política. Isso só vai aparecer no Ocidente com o Maquiavel, só lá no século XVI. Então o sistema político e consequentemente, os escritos filosóficos e políticos da China, eles estavam muito mais avançados se comparado com a Europa. E, inclusive, para dar essa dimensão pragmática, para conseguir dar esses aconselhamentos, tendo em vista um aspecto pragmático da política, esses escritos eles estão sempre linkados com um contexto histórico e observando também as condições, enfim, sociais, materiais da época. Então é bem, bem interessante, assim. E, por exemplo, o direito à revolta, ele tá desde o começo, ele está contido nessas prescrições do mandato dos céus, algo que só vai ser sistematizado no Ocidente pelo Locke lá no século XVII. Então você vê que, primeiro, é falsa essa ideia de uma docilidade inerente ao povo chinês, e segundo, você vê que é um completo desconhecimento enfim, do sistema político da China e dos escritos políticos e filosóficos da China desde o período dinástico, porque essa ideia de direito à revolta e de uma visão pragmática da política nos seus escritos, isso é algo que já está ali para antes de Cristo, e algo que só vai chegar no Ocidente para lá do século XV.